Olá, gente, tudo bom? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas aqui à live do Preta Nerd Burning Hell. E a gente estava conversando lá, quer dizer, a ideia era conversar lá no YouTube, mas por conta de alguns problemas técnicos, a gente acabou vindo para cá, até para manter mesmo o nosso ritmo da conversa e tudo mais. Olá, todo mundo, bem-vindo, bem-vindes, todo mundo que está aqui. A ideia era fazer uma live lá no YouTube conversando com a Mayara Barbosa sobre o tempo, a mulher negra através do tempo, né? E, bom, primeiro eu já queria pedir desculpas de antemão para todo mundo e acenar para todo mundo que está acenar de volta. E é isso, né, gente? Tecnologia, às vezes, ela é trollativa, trolladora. E é isso. Será que já temos aqui a Mayara? Esperar a Mayara entrar aqui para poder ter acesso a para ela poder solicitar. Ei, Mayara, só você solicitar a entrada. Antes de começar também, enquanto a Mayara entra, eu queria também dizer para vocês que o Esquenta, isso faz parte da nossa programação do Esquenta Preta Read, que tem a ver com... Beleza. Está acontecendo no mês de maio, a gente está tendo bate-papo, a gente está tendo algumas discussões sobre temas, né, que atravessam a obra da Octavia Butler. E, nesse sentido... Foi? Não tá rodando aqui pra mim. Eu só vou pedir para você virar o celular, tipo, para a gente ficar na mesma direção. Opa! Beleza. Vou ficar aqui olhando para ver assim que você entrar. Bom, a proposta do Preta Read é a gente ter uma experiência mais próxima, né? Então, assim, conversando com vocês, trocando ideia e, tipo, compartilhando, né, os trechos, algumas reflexões que a gente tem sobre a obra, fica mais fácil, né, da gente poder ampliar o horizonte e também ampliar as nossas relações, né? Tipo, não tem essa hierarquia de quem está produzindo conteúdo e quem está consumindo, né? A ideia é a gente estar mais próximo, mais junto mesmo nesse Esquenta Preta Read e ao longo do Preta Read mesmo, né? Que é essa... E o Preta Read, lembrando que é o nosso grupo de leitura coletiva, totalmente online. A gente conversa pelas redes sociais, especialmente no nosso grupo do Facebook, que chama #Preta Read. E agora a gente vai ler A Parábola do Semeador. Começa dia 18 e a gente vai passar aí cerca de 2 meses lendo essa obra, que é uma obra incrível. Vamos lá. E aí, para o bate-papo de hoje, né, sobre a mulher negra através do tempo, convidamos Mayara Barbosa, que fez toda uma pesquisa sobre a Butler, e além de ser uma apaixonada, e eu acho que as pesquisas mais apaixonadas são as mais interessantes, portanto, chamei Mayara, que é uma pessoa que eu admiro e que eu já queria trocar ideia, assim, há muito tempo, né? E é isso. Lembrem de seguir a gente lá nas redes sociais, além do YouTube, por favor. E quem não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva. Preta Nerd Burning Hell. É bem grandão, mas se você digitar Preta e Nerd, acaba que você consegue chegar lá. E, bom, hoje a gente vai ter uma visão aprofundada, então, sobre essa ideia do que é o tempo e como que o tempo atravessa o corpo da mulher negra, especialmente em Kindred, mas não tão somente, assim, que eu acho que dá pra gente ter uma ideia mais ampla, assim, a partir da perspectiva da Mayara. E vai lembrar que esse título ele foi tirado do artigo dela, exatamente para a gente focar no que ela pode contribuir no dia de hoje. E aí, Mayara, tudo bem? Olá, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente.
Tudo bem? Boa tarde. Estava com os problemas técnicos aqui. Olha, eu quero te agradecer muito, assim, tanto pelo convite, primeiramente, quanto também pela paciência com esses problemas técnicos de hoje, que foram absurdos. Mas obrigada, de verdade. Tranquilo, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre a minha pesquisa. Acho que é sempre bom estar compartilhando com vocês, principalmente no seu canal, que é um canal super importante para difusão, e é bom estar entre mulheres negras, né? Sempre bom. E, desculpa, pode falar. Você ia falar alguma coisa? Não? Não? Então, para a gente começar, eu já queria que você falasse um pouquinho sobre você, para a galera que começar a acompanhar seu trabalho também, a galera que não conhece. Bom, como a Ana já disse, né, eu sou a Mayara Barbosa, eu sou graduanda do curso de Letras, eu estou finalizando o curso agora, na FEFELESH USP, e atualmente eu acabei de entregar uma pesquisa de iniciação no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada sobre a Octavia Butler, né? O título da minha pesquisa foi Tornar o Passado Presente, a Mulher Negra através do Tempo em Kindred, de Octavia Butler. E a partir desse projeto eu pude trabalhar, a partir de uma perspectiva interseccional, a abordagem afrofuturista, mas também com foco em gênero e análise pensando principalmente a mulher dentro desse tempo e dessa violência colonial. E como é que... Não foi isso? Você entendeu? Acho que é isso. Sim, e além disso, assim, como que você chegou na Butler, assim, como que você ficou aficionada, assim, aficionada? Então, meu encontro com a Butler foi através da Ana Meira. Ela é escritora e ela ama de ficção científica, ela sempre está dentro desse universo de quadrinhos, filmes, séries. E ela conheceu o Kindred, né, bem na época do lançamento. Ela comprou e ela amou o livro, assim, ela ficou apaixonada por ele e me indicou a leitura, que foi uma leitura que eu devorei, assim, foi muito boa de ler. E coincidiu que no semestre seguinte eu fiz uma matéria com meu atual orientador, na qual ele incluiu Kindred na bibliografia. Então, quando eu fui propor fazer a pesquisa, foi um dos melhores livros que eu tinha lido recentemente e coincidiu de ser apropriado para trabalhar os temas que eu já estava desenvolvendo há um tempo, que eu trabalho com essa questão do luto, do trauma racial, mas também com essa abordagem interseccional na narrativa da Butler. Legal. E então, assim, quando a gente pensa em tempo na narrativa, bom, a gente até já no Esquenta a gente falou bastante sobre Sankofa-narração, sobre essa ideia de passar, de voltar ao passado para aprender coisas, para se conectar com o que foi perdido, né? Mas aí, pensando na parábola do semeador, como que você pensa, por exemplo, como a gente pode, por exemplo, olhar para o futuro, para esse futuro e aprender com esse futuro? Bom, a minha pesquisa ela foi pautada principalmente em Kindred, né? Desenvolvi a partir dela. Então, acho que para pensar essa pergunta, para elaborar essa resposta, eu vou fazer uma retomada de Kindred um pouquinho. Acho que é o livro que as pessoas têm mais contato também. E daí, para estabelecer um paralelo, que acho que é mais justo também, que é onde eu tenho mais familiaridade de trabalhar com essa obra, né? Então, na minha pesquisa com a Butler, eu estabeleci um diálogo com alguns artistas plásticos da diáspora negra, entre eles a Rosana Paulino, o Tyro Scarpa e o Yuri Cruz, que são artistas que estão trabalhando imagens da escravidão, imagens coloniais e trabalhando releituras, né? Então, eu estabeleci esse diálogo para trabalhar representações do passado e como isso se transporta para o presente.
Mas eu acho interessante, não sei quem leu Kindred, né? Mas Kindred narra a história da Dena. Ela é teletransportada por meio de viagem no tempo para uma fazenda escravocrata no sul dos Estados Unidos. E essas viagens ocorrem durante toda a narrativa e não tem uma explicação científica, né, clara de como isso ocorre, mas elas continuam ocorrendo, então ela vai do passado ao presente e acontecem diferentes coisas dentro da narrativa, não vou dar tantos spoilers assim, só alguns, mas que fazem com que a perspectiva temporal ela seja relativizada. Então, eu acho muito interessante, porque apesar de ser uma narrativa que se comporta mais no passado, ela relativiza o tempo. Então, o presente que a Dana se desloca se torna o futuro para os seus ancestrais, né? Porque ela vai em torno ao passado. Então, acho que Kindred também pode nos oferecer uma imagem do futuro também, né? Porque a Dena seria essa imagem. Então, acho que é crucial, assim. Eu fiz algumas anotações para não perder, mas como é interessante como que a Dena é a imagem do futuro, né? Ela está em 1976, ali nos Estados Unidos, e ela é transportada para 1815, no sul dos Estados Unidos, em uma fazenda escravocrata, né? E ela carrega essa imagem do futuro. Todos os signos que configuram a Dena configuram uma imagem impossível, desde o fato dela ser uma mulher independente, escritora, que acredita nos seus sonhos, até a concepção visual, né? Ela tem cabelos curtos, ela usa calça jeans, ela é casada com um homem branco. São todos esses signos que tornam ela um sujeito estranho e ela não é capaz de se encaixar. Então, ao mesmo tempo que o corpo dela é lido como um corpo escravizado, né? Não tem essa, mas eu sou livre. Não, você está no sul dos Estados Unidos, você é uma pessoa negra, você é uma escrava. Mas, ao mesmo tempo, ela carrega toda essa possibilidade, esse signo impossível. Eu acho muito interessante também a gente pensar como que o afrofuturismo, né, já que a gente está falando de futuro, ele se estabelece em Kindred, né? Porque a gente não tem máquinas, a gente não tem carros voadores, não tem superpoder, não tem alta tecnologia. E a nossa maior imagem do futuro é a sobrevivência dessa mulher negra que chega pra gente de um futuro na qual ela tem esse poder de exercer sua profissão, de se exercer independentemente. Mas é também interessante relativizar de como a Dena também é um sujeito impossível dentro do seu próprio tempo. E eu acho que Kindred joga essa questão pra gente, né? Qual seria o tempo ideal da Dena? Ela está lutando para sobreviver o tempo inteiro, luta para se tornar uma escritora publicada, ela se submete a trabalhos precários, né? Para ter algum mínimo sustento. E eu destaco dois trechos, acho que trazem essa perspectiva do futuro na narrativa e como isso muda a nossa visão do presente, né? Em um certo momento, ela, na verdade, na segunda viagem que ela faz no tempo, ela sofre uma tentativa de estupro e quando ela retorna no meio de um choque traumático. Então, ela acorda, como as viagens no tempo não têm explicações claras, podem ocorrer em qualquer momento. Então, ela se teletransporta no meio desse choque traumático e ela acorda com o marido dela, tentando acordá-la, o Kevin, e ela chega a confundir o Kevin com o capataz que estava tentando violentá-la. E após um tempo dela se recuperar e o Kevin tentar ajudar ela, tentar dar ferramentas, discutir possibilidades de sobrevivência, tem uma divisão crucial na narrativa, que ela se afirma como sujeito e ela fala, eu não sou como eles. Apesar de meus ancestrais terem sobrevivido, eu não sou eles. Porque o Kevin vai usar de um argumento de, não, mas seus ancestrais conseguiram sobreviver, você vai conseguir sobreviver. E ela vai se
afirmar como sujeito, colocar ali a existência da vida e morte, né, que tem o risco de morte, e vai colocar também que toda a experiência que ela teve através de livros de história, desse conhecimento que a gente tem sobre o passado, não se compara com o que é viver no passado de fato, né? Também tem um outro momento da narrativa, que é já do meio para o final, que ela se teletransporta sozinha, ela volta sozinha para o presente. É um momento que o Kevin não está no presente da narrativa. E ela ouve pelo rádio uma notícia sobre o apartheid. É bem simbólico essa passagem. E ela pensa imediatamente como o Tom Wesley, que é um senhor escravocrata, de 1815, como ele se sentiria à vontade nesse ambiente do futuro, né? Se você for pensar, o apartheid ele acontece durante 40 anos, o apartheid acabou em 94, então quão recente é isso? E ela fala como que um senhor de escravos se sentiria à vontade de estar num ambiente como esse. Acho que, mais uma vez, esse contato com o futuro, ele faz a gente refletir, né? Porque é por meio dessa experiência do futuro que a gente passa a ter uma compreensão crítica do tempo. E também essa noção linear, porque será que a escravidão é algo que pertence ao passado? Como que o apartheid, como a gente pode interpretar o apartheid, essa segregação racial aceita e não discutida, né? Nem sequer traduzida, a gente não foi sequer traduzido esse termo. E quais os avanços que o futuro pode nos oferecer, né? E o que significa avanço? Eu acho muito interessante, a Butler vai trazer essa perspectiva para a gente de superação e o que o avanço traria, né? Porque ela sai desse passado escravocrata e ao chegar nesse futuro, a gente está vivendo uma segregação racial aceita por lei, né? Bom, acho também, pensando agora na questão das parábolas, e sem dar spoilers. Isso é importante. Como é difícil não dar spoilers. Não, mas pode comentar alguma coisinha assim, tá tranquilo. Tá. A série das parábolas é muito intrigante, assim, se você não leu a série da parábola. Leia, né, por favor, fazer aqui a propaganda. Mas é muito intrigante porque apresenta um futuro distópico que mesmo a existência de tecnologias de última, tipo, não é que não existam tecnologias, existem, né? Não foram capazes de salvar a humanidade do caos, né? Os Estados Unidos de 2027 tão pouco se assemelha com a promessa de um sonho americano, mais uma vez, né? Esse sonho americano é desmentido. E a vivência é muito similar a países de terceiro mundo, países subdesenvolvidos, né? É muito interessante como uma leitora brasileira, eu falo isso como experiência de leitora, ler a série das parábolas não me traz tanta estranheza. Pelo contrário, me traz uma proximidade alarmante de não me sentir tão assustada com o tamanho índice de violência, de risco, de falência do Estado, né? Eu peguei uma parte aqui do Delany, porque acho que não daria para não citar o Samuel Delany, né? Que o Samuel Delany foi um dos principais autores afrofuturista, ele está vivo, né? Além de um autor negro gay, ele está vivo. Então, ele dá uma entrevista no principal ensaio que a gente tem, que define o termo afrofuturista, que é o Black to the Future. E ele relaciona o empobrecimento de imagens de futuro à escravidão, que historicamente foi responsável pela proibição de imagens do nosso passado. Então, devido à violência e ao apagamento cometido contra as pessoas capturadas em África, eu acho muito interessante, eu trago isso para o vocabulário da pesquisa, que Dena é capturada. Ela não tem um desejo de voltar para o passado, porque o que seria um tempo ideal para a mulher negra, né? Vou fazer uma viagem no tempo, vou para o sul escravagista, né? É um pouco complicado, mas ele vai relacionar esse empobrecimento de imagens das pessoas capturadas em África e trazidas a forças
para o continente americano, que a gente não sabe de onde viemos, todo o nosso histórico é queimado, a cultura é proibida, né, a língua foi proibida, nossos nomes foram apagados. E eu cito, né, essa passagem do Delany, que ele fala: quando de fato nós dizemos que esse país foi fundado na escravidão, nós devemos lembrar que queremos dizer especificamente que ele foi fundado na destruição sistêmica consciente e massiva. Então, a partir que a gente tem um histórico totalmente destruído, a necessidade de imagens do amanhã, de um futuro, se torna primordial para a nossa existência. A gente tem feito hoje, no nosso presente, um trabalho de resgate. Mas como o futuro, ele nos ensina sobre o presente também, né? Porque ele nos desafia a pensar até onde podemos ir, o que podemos conquistar, as incertezas que podem existir nesse caminho. Como pessoas negras da diáspora, que estão muito presas ao presente, com a luta presente, porque se manter vivo é um desafio constante, né? Principalmente em tempos como os nossos. E eu não digo só por causa do coronavírus, né? Eu digo como é difícil a gente fazer essa movimentação temporal com pessoas negras. Parece que o tempo inteiro a gente está lutando para se manter vivo, né? Então, parece um luxo, o futuro parece um luxo, né? O futuro nos faz ter esperança. E ler a ficção escrita por autores negros, e principalmente, eu destaco aqui, né, o papel das mulheres negras escritoras feministas, contribui para a construção de um imaginário no qual o futuro de pessoas negras existem. E apesar das circunstâncias, né, na série da Parábolas, não é um futuro utópico, é um futuro distópico, pessoas negras existem. Então mostra que o genocídio negro, apesar dele ter persistido, ser existente, ele não se concretizou por completo, né? A existência de futuro, de pensar sobre o futuro é crucial para a nossa existência. Nos faz pensar o presente como um solo fértil de mudança, né? Porque se o futuro, numa perspectiva linear, é o fruto do nosso presente, ter um contato com o futuro faz repensar nossas ações no presente, né? E faz também a gente pensar numa perspectiva de mudança que é tão potente e tão tema central na narrativa da Butler em Parábola, né? Sim. Não, perfeito essa amarração. Inclusive, faz também a gente retomar aquela ideia do conceito de afrofuturismo que, embora tenha futurismo no nome, não necessariamente trata dessa linearidade, dessa ideia, digamos que positivista do tempo, né? Então, é sempre bom retomar isso. É uma coisa que o Waldson Souza fala bastante, assim, o afrofuturismo não é só sobre o futuro progressista. E uma coisa que é muito legal na Butler é, como você disse, é essa ideia de que a esperança também reside nessa perspectiva da distopia, que é o futuro que não necessariamente é perfeito, mas que também não é a total inexistência, né, da população negra, né? Tipo, a gente está ali e essa imagem da plantinha na parábola do semeador é exatamente uma síntese dessa sensação de que, assim, bom, a gente não tem ali uma resposta fechada, mas a gente tem ali uma faísca do que pode ser, né? Então, acho legal pensar por esse lado, assim. Era uma coisa até que para mim, foi muito, assim, sabe? Foi muito revolucionário. Nossa, emocionalmente e intelectualmente pensando, assim. Mas isso que você falou sobre a questão da escrita, até me fez pensar um pouco mais sobre, assim, no seu trabalho você fala sobre a escrita ciborgue, citando lá o texto da Donna Haraway, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é a escrita ciborgue em si, do seu ponto de vista, e como que a Octavia Butler é uma autora que faz isso, que escreve dessa maneira subversiva, né? O que ela traz de novo para essa estratégia? Bom, eu trabalhei um pouquinho com a Donna Haraway aqui, foi só um pedacinho, eu pretendo trabalhar muito mais com ela. Eu acho que ela traz uma
perspectiva de leitura muito potente, principalmente pensando em ficção científica, né? Ela é a Donna Haraway é uma escritora, filósofa estadunidense, ela é professora do departamento de História, e ela pensa a ficção científica não só como um gênero, mas também como um modo de leitura de mundo. E é muito interessante, ela chega a citar a Butler em alguns trabalhos. Eu trouxe até uma citação dela aqui. Cito: todo o trabalho de Butler como escritora de ficção científica é fixado na questão de destruição e do difícil florescimento. Não apenas sobrevivência, no exílio, diáspora, abdução e transporte, o dom e o fardo terreno dos descendentes de escravos, dos refugiados, imigrantes, viajantes e dos indígenas também. Então, é uma autora que é lida pela Donna Haraway, né? A Butler tem a sua importância. E ontem eu estava lendo uma entrevista da Donna Haraway que eu fiquei só amores, porque ela fala que se tornou feminista por meio da ficção científica, né? Que a ficção científica ela vai produzir um elo capaz de enxergar outros mundos, né? Não só a partir de como será o futuro, mas também de pensar gênero, pensar corpos, pensar outros tipos, modelos de comunicação, né? E pensar raça, né? Porque isso não está desaliado do feminismo, por mais que algumas correntes se esqueçam disso. Então, eu não pude deixar de pontuar, né? Essa alfinetada, né? Bom, mas o Manifesto Ciborgue, que chama, né, Manifesto Ciborgue, Ciência, Tecnologia, Feminismo Socialista no final do século XX, é um nome bem comprido. Ela trabalha essa questão da escrita, né? Eu fiquei principalmente no capítulo que ela trabalha a escrita, e ela vai trabalhar o ciborgue, né, como aquele que não é completo, aquele que carrega diferentes partes. E é muito interessante que o ciborgue pode ser muitas coisas, né? A partir do momento que você faz uma mudança no seu corpo, seja ela qual for, desde um piercing, você já está performando o que seria um ciborgue, né? Mas eu acho muito interessante que ela fala da escrita ciborgue pensando em grupos subalternos e colonizados. E foi essa visão que eu quis trazer para a leitura de Kindred, que eu achei muito potente, né? Que a escrita é um dos elos de Kindred, acho que não tem como ser desconsiderado. A personagem principal é uma escritora que está tentando ser publicada, que está tentando ser reconhecida, uma escritora que está ali num trabalho subalterno. Ela chega a comparar o trabalho dela com um trabalho, um mercado escravista, né? Tem uma das partes que eu destaco, que quando perguntam para ela se ela é uma escritora, a primeira afirmação se passa: por que uma escritora estaria no mercado escravista? Então é muito interessante pensar aonde se estabelece essa enunciação, né? Essa afirmação como escritora. Parece uma piada, mas a piada é a própria existência dela. Uma piada de muito mau gosto, né? Mas de como se estabelece a existência de uma escritora negra até hoje, né? Até hoje é uma coisa que parece impossível. E Manifesto Ciborgue, a Donna Haraway infere, né? Cito, que a escrita tem um significado especial para todos os grupos colonizados. E ela vai trabalhar várias imagens de mulheres indígenas que se apropriam da linguagem do colonizador, e aquilo adquire um poder enorme de se afirmar como sujeito, de determinar uma exclusão e um afastamento do outro. E, de fato, né, ela continua, a Donna Haraway: a escrita ciborgue tem a ver com o poder de sobreviver, não com base em uma inocência original, mas com base na tomada de posse dos mesmos instrumentos para marcar o mundo que as marcou como outros. Então, eu pego esse fio, né, e falo que, semelhante à imagem do ciborgue, a Dana é um sujeito que se afirma como detentor da escrita. E, além disso, ela está disposta a ensinar como forma de possível libertação futura. Então, quando ela faz esse transporte temporal, ela vai de encontro com o passado, ela encontra
pessoas escravizadas que têm muito interesse em se alfabetizarem, em se inscreverem, contradizendo toda essa senso comum, né? Não sei se até hoje é um senso comum, de que pessoas negras não têm interesse, não escrevem, não se alfabetizam, e ela contraria isso. Eles colocam em risco a própria vida. Quando a gente fala do ponto de vista do colonizado, do escravizado, o que é tomar posse dessa escrita é colocar a sua vida em risco, mas para pensar numa possível libertação. E isso acontece na narrativa, né? Ela coloca a sua própria vida em risco e ela é punida por isso, porque ela é pega, não só uma vez. Ela é bem teimosa. Mas os outros também colocam sua vida em risco, né? Tem uma hora que uma escrava adverte ela, fala, você não deveria, né, fazer isso. E que o nosso Senhor não quer ver a gente com imagens de liberdade, né? Porque conversar com uma escrava liberta, com uma escrava que fala melhor do que os brancos, que escreve, é colocar a gente em risco, porque você vai colocar imagens de liberdade na nossa cabeça. Como se isso fosse... E ele brinca, né? Logo depois ele dá risada e fala como se fosse necessário uma liberta vir colocar imagens de liberdade. Então, há esse desejo dentro deles de terem posse da escrita, porque ter posse da escrita é ter posse da liberdade. Né? Sim. Acho que é isso. Então, beleza. Tem aqui uma dúvida que surgiu aqui no chat que eu acho que é interessante a gente pensar aqui na resposta, né? A Marçal perguntou, vocês poderiam falar sobre a trilogia das parábolas não terem, do porquê da trilogia não ter sido completada pela Butler, ou porque ela não finalizou a trilogia? Para mim, essa é uma parte bem sensível, assim, porque, como a Annie disse, eu tenho um carinho grande pela Octavia Butler, mas não só por isso, acho que não tem como você conhecer uma autora como essa e não admirá-la. A história dela é muito bonita mesmo, e ela é uma escritora fantástica, assim, de um talento muito grande. E a série das parábolas foi reconhecida como a maior série dela, né? Apesar de Kindred ter sido o que mais circulou, a parábola é conhecida por muitos e está sendo adaptada agora, né? Como o livro favorito, ou como o livro altamente afrofuturista, o livro mais radical da Butler, e várias coisas. E ela se propôs a fazer uma trilogia, né? Seria as duas parábolas e a biografia da Olamina, mas ela infelizmente faleceu antes, então o primeiro motivo foi porque ela morreu no meio desse percurso e ela teve um bloqueio criativo muito grande, assim, que a gente pode atribuir a várias questões, assim, acho que como mulheres negras nós sabemos muito bem o que é isso, né? A Octavia já estava tendo um reconhecimento naquele momento, a série das parábolas vendeu bastante, e tinha essa expectativa, né, das pessoas, e ela tinha um perfeccionismo muito alto, assim. Tem relatos de que ela chega a escrever 6 vezes o mesmo romance. Então você imagina, quer escrever 6 vezes o mesmo romance. A gente está falando de romance, não estou falando de poema. E se poema já é assim, a gente está falando de livros bem grandes. Então, acho que essa tendência ao perfeccionismo, né, de nunca achar que estamos prontos, também acho que, como mulher negra, eu compartilho totalmente dessa perspectiva. A gente tem a Toni Morrison, né, que só começa a publicar com 35 anos, se eu não me engano. Apesar de estar ali no mercado editorial há tanto tempo, de escrever há tanto tempo, ela só começa a publicar nesse período. Com a Butler também não foi diferente. Ela não começou a publicar mais tarde, mas ela fala, ela narra, ela tem relatos biográficos que ela ficou nessa luta, com 23 anos que ela consegue publicar o primeiro conto,
Então, ela carregava uma série de recusas. E eu acredito que esse perfeccionismo, esse bloqueio criativo foi um dos responsáveis por não ter permitido, assim. Ela desenvolveu outros projetos, ela chegou a escrever outros romances no meio dessa saga da parábola, mas ela não conseguiu finalizar o que seria essa trilogia. Beleza, respondido. E agora eu tenho uma dúvida, uma outra questão para você, que veio de assim, à medida que eu fui lendo seu trabalho, eu fiquei pensando assim, putz, sei lá, quando eu fiz o meu TCC, esse tema do corpo atravessado pelo tempo foi uma coisa que me chamou muita atenção no romance gráfico que eu estudei. Só que, pensando na abordagem teórica que eu assumi na época, que foi da Mary Russo, sobre o texto feminino, assim, a discussão ia muito para o lado do corpo dilacerado como uma metáfora. Que isso exclui bastante a perspectiva sobre o corpo como um dado do real, como um fato, né? E, sobretudo, quando a gente pensa em deficiência, por exemplo, né? E aí, nesse sentido também, a Isadora está aqui no chat, quero agradecê-la por esse boom assim, na minha mente. E aí, uma coisa que eu achei incrível na sua pesquisa, até foi a questão de como que você aborda esse começo do Kindred, para quem leu, sabe que esse é o começo, em que a Dana volta pro futuro, e ela fica com o braço preso no passado, né? Uma leitura comum, como essa da Mary Russo, por exemplo, poderia ler como uma metáfora, poderia até avançar em pensar que, bom, uma memória da plantação, da Grada Quilomba, tá falando ali sobre o tempo atravessando a experiência dela como mulher negra, né? Tipo, o passado e o presente são um só, a gente é encapsulada pelo racismo de modo que não faz diferença, né? Você remonta a mesma situação colonial no presente ou no futuro, que é o caso de hoje. Mas eu achei muito interessante a sua perspectiva sobre como que isso é de fato, uma representação do trauma psicológico, sim. Aí eu vejo muito um Fanon, eu vejo ali uma Grada Quilomba na maneira como você enxerga o fato, né? Especialmente do braço da Dana, mas você também traz isso para o campo do físico. Isso é um fato muito interessante na maneira como você lê a obra. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, sobre, inclusive, como que você chegou nessa conexão, por exemplo, com a Rosana Paulino, né, que você falou no começo, que foi uma das obras que você atravessou, né, que você cruzou para fazer a análise do Kindred. Tá, eu vou ler o trecho que eu analiso, porque eu acho que fica mais, dá pra gente pegar daqui, e também quem quiser fazer pergunta, a gente pode trabalhar essa parte. Mas é um dos trechos para mim mais enigmáticos, assim, da narrativa, que é quando ela retorna da sua última viagem no tempo, ela tá presa à parede. Então, para mim é bem simbólico, assim, como que isso ocorre. E é bem fantástico, né? Algo mais pesado e mais forte do que a mão de Rufus prendeu meu braço. Anteriormente, ela tá numa luta de vida ou morte. Isso está acontecendo. Rufus, que é o seu ancestral escravocrata, ele tem uma tentativa de estupro. Então, ela ataca ele com uma faca e tenta matá-lo. Então, essa é a cena anterior. Então, a gente já está saindo de uma cena de violência, uma cena traumática. E tem um corte da cena e começa essa narrativa. Algo mais pesado e mais forte do que a mão de Rufus prendeu meu braço, apertando, agarrando, pressionando sem doer. A princípio, derretendo, esmagando, como se, de alguma maneira, meu braço estivesse sendo absorvido para dentro de algo frio e sem vida. Alguma coisa, tinta, gesso, madeira, uma parede, a parede de minha sala de estar. Eu estava em casa de novo, na minha casa,
na minha época, mas ainda estava presa de alguma maneira, presa à parede, como se meu braço crescesse dela ou para dentro dela. Do cotovelo até as pontas dos dedos. Meu braço esquerdo havia se tornado parte da parede. Olhei para o ponto onde a carne se uniu ao gesso. Olhei para ela, sem compreender. Era o ponto exato que os dedos de Rufus tinham segurado. Puxei meu braço em direção a mim, puxei com força. E de repente fui tomada por uma avalanche de dor, uma agonia insuportável, e gritei sem parar. Então, é um trecho bem dolorido, né? Ela perde o braço esquerdo. E no meu texto eu tentei trabalhar como essa imagem tem uma imagem bem simbólica, né, do Tyrus Capper, que é um artista visual, que ele trabalha com uma representação de uma imagem, uma fotografia colonial brasileira, que tem uma babá, e em cima da babá tem um garoto branco montando ela. Essa imagem ela foi exposta no Afroatlânticas, e do lado estava a obra do Tyrus, que é uma obra gigantesca, e ela é recortada, é uma obra vazada, onde a figura do menino é um vazio completo, a obra realmente cortada, e a moça que está de quatro no chão, ela não tem um dos braços. E eu achei muito, muito significativa, assim, essa representação. E também eu trouxe a imagem da Rosana Paulino, né? A Rosana Paulino é uma artista plástica brasileira, paulista. Eu admiro muito o trabalho dela é muito importante para mim. E principalmente a obra Assentamento, que ela traz esse corpo negro, ela pega imagens, fotografias também, mais uma vez trabalhando com a fotografia, antropológicas, né, fotografias etnográficas, e ela amplia essa imagem e, obviamente, perde uma resolução ali, então já tem essa questão do tempo, né, do suporte. Ela amplia no papel e ela no tecido e ela costura esse corpo, e esse corpo ele sai todo não encaixa, né? Ele não se encaixa. Ele fica um pouco torto ali, um pouco fora do lugar aqui. E ela faz uma costura grossa, que ela vai denominar como suturas, né? Que é uma costura exposta. E tem um sentido nisso, né? Ela expõe uma história que a gente não revela. Essa a obra é muito significativa para mim, que trabalha esse corpo negro, né? Esse corpo que vem até o presente, como que esse corpo se mostra como um corpo violentado, esse corpo impossível de permanecer inteiro. Afinal, o que seria, né, essa completude? Eu acho que é impossível pensar a Dena retornando ao presente completa. Porque como passar por uma experiência de trauma, uma experiência de violência e se manter inteiro, né? O que seria esse corpo inteiro? E é muito simbólico, eu trabalhei com essa questão da perda do braço como uma coisificação, né, na casa. Ela parece não só presa ao seu tempo, mas ela também parece presa à casa, porque ela volta como parte. E muito simbolicamente é o mesmo espaço que ela parte da primeira vez. Então, a primeira viagem do tempo dela é na sala e ela volta para essa sala presa à parede. Então, eu destaquei essa condição, destaquei a condição também. Acho que é muito interessante pensar o que é o trabalho doméstico invisível, né? Porque essa personagem, durante o livro, apesar dela ser uma escritora com o marido dela, ela não está no mesmo nível, isso fica colocado desde o início da narrativa. Ele é um autor que está sendo publicado, ela é uma autora que está tentando a publicação, né? Ele é um homem branco mais velho, ela é uma mulher negra jovem, ela tem 20 e poucos anos. Muitas vezes ele
pede para ela datilografar as coisas dele, que é uma coisa bem incômoda na narrativa, e ela se recusa, né? Então eu trouxe a Patricia Hill Collins, a Angela Davis para pensar nisso. Eu acho que são autoras primordiais assim para pensar como que esse trabalho doméstico, esse trabalho invisível é um resquício da escravidão, né? Aonde as mulheres negras foram achar trabalho foi dentro da casa de mulheres brancas, né? Acho que isso não pode ser invisibilizado. E como também o trabalho das mulheres negras era invisível dentro de suas próprias casas, né? Tem a dimensão do cuidado, que é sim muito importante. A gente pensar na família negra é uma coisa importantíssima e rara de se acontecer. Era um trabalho de muito valor para essas mulheres, mas também não deixa de ser um trabalho, né? E como isso é presente até os dias atuais, e como isso também se incorpora na narrativa, né? Eu cito a Davis, né? Embora raramente tenham sido apenas donas de casa, elas sempre realizaram tarefas domésticas. Dessa forma, carregaram um fardo duplo do trabalho assalariado e das tarefas domésticas, um fardo duplo que sempre exige que as trabalhadoras possuam a capacidade de perseverança de Sísifo. Então, não importa quanto trabalho a mulher negra exerce fora de casa, né? Porque também nunca existiu não exercer o trabalho, né? Seria um luxo. Mas como que esse trabalho também existe dentro de casa e como essa mulher, apesar de ser uma imagem do futuro para suas ancestrais, não está livre dessas violências opressoras que atravessam o tempo, né? Eu agradeço quando você fala desse trabalho, Anne, dessa questão da deficiência. Realmente não foi uma coisa que eu li, assim, uma bibliografia que eu trabalhei. Inclusive, eu anotei aqui a Isadora, né? Quero conversar com vocês depois sobre isso, acho que é super importante. Eu pensei mais na abordagem das feministas negras interseccionais para pensar essa condição da Dena, mas acho que é sempre bom de trocar a autobiografia. Quando você fala que tem um quê de Fanon, assim, sim e não. Assim, eu não trabalhei diretamente com a obra dele, assim. Eu não trabalhei diretamente com Fanon, assim, pretendo, né? Ainda acho que é necessário. Sim. Fanon é muito presente. Mas eu trabalhei com autores e teóricos negros que estabelecem um diálogo, né? Então, eu vou trabalhar com o pensamento da Grada Quilomba, a Saidia Hartman, a Denise Ferreira da Silva, o Mbembe, o Paul Gilroy, que são teóricos negros que estão pensando na experiência negra, experiência do sujeito negro na diáspora, né? Sobre essa questão do trauma, podem falar se eu estiver me alongando muito, mas é uma questão muito cara para mim, assim. Eu até falei para Anne, você perguntou logo isso, assim, tipo, uma coisa muito que eu acho muito complexa, assim, e muito necessária. Mas tenho todo esse cuidado, assim, de trazer o pensamento desses autores, porque eu acho que levam se a minha reflexão chegou até aqui, foi pelo trabalho deles, né? E também faz com que a gente também consiga chegar a uma instância de pensamento, né? Então, essa questão do trauma que atravessa o tempo, eu começo trabalhando em Kindred desde a forma que o romance assume, né? O romance assume uma forma circular. A Anne fez aí a alfinetada, quem leu o livro sabe que ele começa lá no finalzinho, porque ele começa no fim, né? Então, enquanto o prólogo inicia com a violência corpórea, a perda do braço, que eu coloco como a visão de um trauma, né? O epílogo do romance incorre na busca ínfida de respostas. Então, a gente tem um movimento contrário, um movimento circular. Então, a gente tem o ápice, o que seria aquele final daquela viagem no tempo, e o final do romance é a Dena voltando naquele espaço como uma necessidade de confirmar se aquelas coisas de fato ocorreram, se aquelas pessoas existiram. E, mais uma vez, a Butler faz um
trabalho incrível que ela coloca, né? Que ela consegue alguns traços, ela não consegue resgatar essa memória de fato. A memória que a gente tem é a experiência da Dena, né? A Dena que é responsável por contar essa história pra gente. A gente não tem modelos, né? Acho que falei isso agora, eu lembrei que a gente está em 13 de maio, né? Um dia tão simbólico para quem é brasileiro, porque essa ausência de registros, né? O que é essa ausência de registros? Então, ela volta para esse espaço, ela viaja, né, para o sul dos Estados Unidos, no presente, o que seria aquele futuro, e ela consegue achar só alguns dados, nenhum deles de escravizados. Então, é como se essas pessoas não tivessem existido, né? E eu trabalho com essa questão do trauma. Dentro do romance a gente tem muito o tempo passado, né? Na obra em inglês isso é bem perceptível pelo uso de tempos verbais. Então, desde a forma e o tema da obra, a gente tem essa questão melancólica, né? Que pode ser lida assim, e não sintética, que também pode ser vista como uma postura ética, né? O romance não apresenta nenhuma solução final. Ele contradiz a possibilidade de superação desde da sua existência, né? Então, eu relaciono isso pensando, né, o processo de violência colonial perpetuado tanto em Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, apesar de ser um romance americano, como leitores brasileiros, não tem como a gente ler e desgrudar nossa experiência escravocrata, colonial. Acho que isso é extremamente importante também, que a gente não retire essa experiência, né? E como que a base da economia desses dois países foi feita de mão escrava, né? Então, é muito interessante pegar que a partir dessa violência desses dois países, o trauma histórico, ele faz uma elaboração de um processo melancólico ínfido, né? Parece que não tem fim. Quando eu estava realizando essa pesquisa, eu fui atrás de alguns dados. O Atlas de Violência de 2019, ele aponta, acho que foi uma das coisas mais difíceis de trabalhar, ele faz um Atlas da Violência brasileiro, né, que é disponível online, quem quiser procurar. Eu vi o de 2019, que eu realizei essa pesquisa nesse período, e ele alega a existência de diferenças no número de mortes de negros e não negros, né? Só que é uma diferença, assim, absurda. E o próprio relatório chega a colocar, e eu cito, né, é como se negros e não negros estivessem em países completamente distintos. Né? Essa contestação espacial que contradiz a noção de espaço, né? Então, como assim? A gente está num país, mas parece que a gente está em dois países diferentes. Como assim? Tipo, escolhidos. Contradiz essa noção de espaço igualitário, né? E democracia racial parece indicar uma segregação entre negros e não negros, uma segregação em 2019, né? Ao mesmo tempo que coloca uma problemática espaço-temporal. Negros e não negros vivem realidades paralelas. Existiria um tempo negro e um tempo não negro? E qual o espaço ocupado por essa população? Tempo e espaço obedeceriam a mesma lógica? Então a gente está vivendo o mesmo tempo, todo mundo está em 2019, mas a gente ocupa espaços totalmente distintos, desde espaços sociais até o próprio espaço da morte, né? Hoje, abri o jornal, nas últimas 2 semanas, as mortes de negros batem 70%. Né? Então, não preciso nem recorrer a esse mapa da violência para a gente ter essa reflexão. Então, se historicamente o estado de exceção escravista é considerado superado, a permanência de formas de violência, desigualdade raciais, né, 3 de maio, indica um movimento contrário, definindo uma atemporalidade das políticas de morte e sua herança colonialista. Diante dessa impossibilidade de esquecimento da escravidão, a questão ética da superação é exposta, pois seria possível pensar o tempo presente como um espaço-tempo livre da escravidão e de sua violenta herança colonial? Existiria um tempo ideal para o sujeito mulher negra? Acho que Kindred ajuda a gente a chegar nessa reflexão, né, que é muito importante, assim, e daí eu movimento alguns
autores, como a Anne falou, a Grada Quilomba, que no Preta Read vocês leram essa obra, né? Uma obra muito importante. Mas como que é isso? De repente, ela tem uma das passagens, né? Estou citando de cabeça, mas ela fala, de repente, quando você vivencia uma violência racial, é como se o tempo se rompesse. O tempo linear, aquele tempo que você está ali, se rompe e você é jogada de volta para o momento colonial. É como se nunca tivesse passado. É como se você estivesse novamente nessa repetição. A Cláudia Rankine, ela vai escrever um texto que ela diz, né? O luto é uma condição da vida negra. Né? O nosso tempo, parece que não existe um tempo fora desse luto. Daí, só para finalizar, eu vou ler uma citação aqui da Rankine, e daí a gente pode conversar mais um pouquinho. Só um minuto. A gente tem 4 minutos para terminar. A gente abre outra live? Ou você acha... É verdade, aqui tem 1 hora, né? É verdade. Sim. Não, então eu não leio a citação, a gente pode finalizar, não sei como que é, mas tem as perguntas também, né? Então, como o pessoal não fez pergunta, tem só um comentário aqui que tem a ver com o que você falou já. Eu acho que a gente pode, de repente, ler a citação e 4 minutos. Você acha que dá? Dá. Então, qualquer coisa a gente fala, você quer? Tchau. Tá. Vivemos em um país onde os americanos, e a gente pode colocar barra brasileiros, assimilam cadáveres em suas vidas e vindas diárias. Negros mortos fazem parte da vida normal aqui, morrendo em cascos de navios, atirados para o Atlântico, pendurados em árvores, espancados, mortos a tiros em igrejas, mortos a tiros pela polícia ou alojados em prisões. Historicamente, não há cotidiano sem um corpo negro escravizado, acorrentado ou morto para contemplar, ouvir sobre ou se posicionar contra. É uma passagem assim, que mexe muito comigo, eu acho que resume um pouquinho sobre. Nossa, super, super potente. E aí, você quer dizer mais alguma coisa? Não, eu quero agradecer, eu quero me desculpar se eu me alonguei demais. Tinha várias coisas aqui para comentar, mas agradeço muito o convite e agradeço os coraçãozinhos que estão saindo aqui. Então eu quero agradecer também, assim, tipo, primeiro você ter topado, né, esse rolê também. Muito obrigada por ter contribuído aqui. As suas ideias são realmente muito importantes. É muito legal que as pessoas tenham mais acesso. Tomara que ela esteja, que seu TCC esteja aí, público logo, para que todo mundo possa ler. E assim, você seja sempre bem-vindo. Então você pode voltar sempre que você quiser. E pessoas que estão assistindo, é o seguinte, o Preta Read é uma ação independente, então se você quiser participar, fique à vontade, lembre-se de ser nosso padrinho, contribuir a partir de R$1, você já ajuda bastante e você pode, né, fazer com que o nosso trabalho continue aí sendo sempre vivo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, Preta Nerd Burn Hell, @PretaNerd em todas as redes sociais. E peçam para Mayara voltar, que aí eu acho que com o apoio, com o pedido de vocês, com certeza ela vai topar voltar de novo pro canal. É isso, muito obrigada. Fiquem bem, se cuidem, viu? Agora vamos ver como é que fecha isso. Eu não sei fazer. Aqui. Tchau. Tchau, Mayara, muito obrigada de verdade. Tchau, eu que agradeço. Tchau, tchau.